Da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Vamos a Goiânia acompanhar ao vivo esse evento que está na edição de número 60. Da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella. A vice-presidente, Day Araújo, e a secretária-geral, Júlia Kopf. Pedimos atenção a todas e todos os militantes, as forças políticas e os movimentos presentes no Congresso da UNE. Esse é um momento de grande importância para a União Nacional dos Estudantes. Pedimos atenção a todo o Congresso. Infelizmente, o 60º Congresso da UNE, viveu o infortúnio de um grave acidente em uma estrada em Goiás, que custou a vida de 5 pessoas, incluindo 3 jovens que vinham para o Congresso da UNE. Nossos corações e o nosso pesar estão com as vítimas desse triste acidente, seus familiares e amigos, assim como todas as pessoas feridas que ainda se encontram em recuperação. E é por isso que, seguindo o rito do movimento estudantil, em grande respeito e reconhecimento à vida desses jovens, não pediremos um minuto de silêncio. Pedimos a todos os presentes que ocupem posição de respeito para fazermos 1 minuto de aplausos, 1 minuto de barulho pela vida desses estudantes. Pedimos agora licença ao nosso protocolo para chamar a presidenta da UNE, Manuela Mirella, que fará uma breve homenagem aos 3 jovens paraenses que viriam ao Congresso da UNE. Aos que tiveram os seus sonhos interrompidos, nem 1 minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. E em memória desses estudantes e trabalhadores que nós
estamos realizando o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Esses estudantes saíram de casa carregando em sua mala sonhos, a rebeldia consequente, a coragem, a ousadia de lutar e sonhar com o Brasil e com o mundo melhor. Infelizmente, eles foram interrompidos no meio do caminho. Mas nós, estudantes, iremos realizar esse grandioso congresso em memória deles e de tantos outros que tiveram suas vidas interrompidas ao longo da história do Brasil. E em memória deles, eu digo: Ademilson Militão, o Éfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias, agora! Registramos também a nossa solidariedade aos familiares dos motoristas envolvidos no acidente. Para dar início ao nosso ato, pedimos a todas e todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional por Maíra Lemos e João Fernandes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A UNE tem uma sigla que remete à união, mas também remete a sonho, esperança, valentia, potência, diversidade. O Congresso da UNE é a maior instância dessa entidade. É o maior encontro da juventude organizada em toda a América Latina. A UNE somos nós
nossa força e nossa voz. E nesse 60º Congresso, a UNE trouxe ao Presidente da República e ao Ministro da Educação uma carta de saudações e reivindicações do movimento estudantil brasileiro. Para a leitura dessa carta, chamamos a Presidenta da UNE, Manuela Mirella, a Vice-Presidenta da UNE, Daiane Araújo, a Secretária-Geral da UNE, Júlia Kopft, o Presidente da UBUS, Hugo Silva, e o Presidente da NPG, Vinícius Soares. Bom dia, presidente Lula. Aqui estamos no 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes. E aqui estão reunidos estudantes dos 27 estados desse país de dimensões continentais, porque acreditamos na democracia e na educação. Antes de nós, estiveram aqui gerações que lutaram contra o nazifascismo, que construíram a campanha da legalidade de Jango, lutaram por democracia em plena ditadura. Aqui estão os jovens que ingressaram na universidade pelo REUNE, pelo ProUni e pelas cotas. Uma luta dos estudantes ouvidas em seus primeiros governos. Aqui estão gerações que resistiram ao bolsonarismo e construíram os grandiosos tsunamis da educação. É por todo esse legado de lutas que carregamos ao vestir essa camisa azul com o mapa do Brasil estampado no peito, para falar que a UNE é uma grande prova de amor ao Brasil. Presidente, nós acreditamos que estamos diante de um cenário muito peculiar e singular da nossa história. Há uma nova escalada da ofensiva do imperialismo no nosso país. E são nesses momentos que o papel dos estudantes se agiganta. Queremos dizer que, diante das ameaças e chantagens do presidente dos Estados Unidos, nós erguemos alto a nossa bandeira do anti-imperialismo e de defesa da nossa soberania. Nós sabemos do potencial e do papel estratégico que o Brasil pode jogar no mundo. Uma nova ordem multipolar está nascendo. O BRICS coloca em questão a hegemonia global. Não é coincidência que o anúncio do tarifaço do Donald Trump tenha ocorrido após a cúpula dos BRICS realizada no Rio de Janeiro, que colocou dentro das suas deliberações a desdolarização da economia global. É esse Brasil que tem um papel fundamental na solidariedade e integração latino-americana e do sul global, que hoje é alvo do Trump. Presidente, temos em nosso país uma extrema-direita, lacaia, entreguista, violenta, anti-ciência, e que tramou um golpe de Estado contra a vontade do povo, e que agora precisa ser devidamente punida. Não podemos cometer o mesmo erro da ditadura, que deixou impunes aqueles que atentaram e cometeram crimes. Bolsonaro precisa sair dos bancos dos réus direto para a cadeia, e junto com ele, todos aqueles que atentaram sobre o Estado Democrático de Direito e que lesam a nossa pátria. É preciso enfrentar essa extrema-direita, presidente, com uma agenda que coloque o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Por isso, a taxação das grandes fortunas, a isenção do imposto de renda para os mais pobres, o fim da escala 6x1, presidente, que tanto nos tira a dignidade, são pautas urgentes para o povo brasileiro e que o movimento estudantil vai defender nas ruas, presidente. Diante da pressão das elites, de parte do Congresso compromissado com 1% dos mais ricos, conte com os estudantes, conte com o povo brasileiro para construir a luta e a maioria social diante dessas bandeiras. Nós da UNE, UBS, a NPG,
junto com o Movimento Sem Terra, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com a Central Única dos Trabalhadores, com a CTB e demais centrais sindicais, temos nos desafiado, presidente, a construir um grande plebiscito popular, que é mais que uma consulta, é um instrumento de disputa de consciência do povo diante dessas pautas. Nas próximas semanas, as universidades, escolas, postos de saúde, porta de fábricas e comércio estarão com urnas para o povo dizer que quer que os ricos paguem os impostos e que os pobres recebam isenção e que a jornada de trabalho tenha com o mínimo de dignidade. Presidente Lula, nós, estudantes brasileiros, queremos esperançar. Com a nossa vitória do Projeto Popular em 2022, inauguramos uma agenda de reconstrução da educação. Conquistamos a renovação da Lei de Cotas, a aprovação do PNAES como lei, o PAC para retomar as obras paradas nas universidades e o marco regulatório do EAD, assim como a construção dos 100 novos institutos federais. Mas depois de anos de desmonte e ataques à educação, nós precisamos de mais avanços. Não podemos conceber um projeto de país que coloque regras tão rígidas como a do arcabouço fiscal no orçamento para a educação. Pelo contrário, é necessário que nós avancemos na autonomia universitária, garantindo um orçamento fixo para as universidades federais, para que essas instituições não fiquem na instabilidade e com o pires na mão diante de momentos de crise. A educação é um importante instrumento para que o nosso país se realize como uma nação soberana e desenvolvida. Ainda temos um longo caminho a percorrer para superar as nossas mazelas e desigualdades que são históricas. Não há como pensar em um Brasil do futuro com a educação, ciência, saúde e os direitos sociais dentro do arcabouço fiscal. Para vencer a extrema-direita das fake news, da concentração de renda, da destruição, nós precisamos retomar o papel do Estado e apontando amplos investimentos nessas áreas e travando a batalha ideológica com o povo. Presidente Lula, os desafios, eles são muito grandes. Nossos inimigos são poderosos e sem escrúpulos. Colocam o lucro acima da vida. Mas já dizia o poeta mineiro Guimarães Rosa: o que a vida quer da gente é coragem. E nós, presidente, somos um povo brasileiro. Um povo que não se dobra, um povo que já travou tantas lutas para ter o direito de escrever a nossa própria história. Não somos um povo submisso, somos o povo da coragem e da solidariedade internacional, da luta e da festa, da alegria e da resistência, do futebol e da revolução. É na luta e na rua que a gente se encontra para construir um país do tamanho dos nossos sonhos. E é com a diversidade de sotaques presentes aqui nesse plenário que nós vamos cantar bem alto. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor.
Chamaremos agora, para fazer uso da palavra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia, UNE! Bom dia a todas as companheiras, todos os companheiros, estudantes e juventude desses 4 cantos do Brasil. Eu quero cumprimentar toda essa mesa aqui, mostrando o prestígio que tem a UNE, muito representativa nas pessoas e na pessoa do maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero abraçar a companheira Janja, em nome dela abraçar todas as companheiras, mulheres combativas aqui presentes e abraçar todos os meus colegas ministros, todas as autoridades aqui presentes, no ministro da Educação, Camilo Santana, e abraçar todas as correntes políticas aqui presentes, toda a direção da UNE, na pessoa da presidenta Manuela Minera, e quero pedir uma salva de palmas aos estudantes do meu país, do Brasil, que estão aqui presentes. Eu quero dizer a vocês que é uma emoção muito grande estar aqui de volta ao Congresso da UNE, agora como ministro do presidente Lula. Aqui estive como estudante em alguns congressos, depois como dirigente partidário, como deputado federal. Aqui está presente uma juventude há mais tempo, que veio da luta do movimento estudantil. Está aqui Luciana Santos, Lindenberg Farias, Orlando, Olavo Noleto, Padilha. Esqueci alguém? Pimenta, todas as lideranças que foram forjadas na luta do movimento estudantil e da juventude. Eu queria dizer para vocês que estão vindo pela primeira vez no Congresso da UNE. A gente entra naquela porta ali do ginásio como estudante e a gente sai dela com o compromisso de uma vida inteira em defesa do povo brasileiro e do nosso país. Esse Congresso da UNE será marcado por uma profunda dor. A dor de ter perdido 3 jovens estudantes e 2 trabalhadores. 3 jovens que saiu do norte do Brasil, do Pará, que atravessou esse país com o sonho de vir aqui no Congresso da UNE, defender o nosso país, participar desse momento histórico e escrever um capítulo importante da história do movimento estudantil e do Brasil. Essa dor é profunda, e disse um poeta da minha geração, Renato Russo, da Legião Urbana, que se a tua voz tiver força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, como a vizinhança inteira. Então, nesta dor, Congresso da UNE, vamos dar o grito de defesa da soberania nacional do nosso país, contra essa tentativa de nos acovardar. É nessa dor que os estudantes do Brasil no Congresso da UNE vai gritar por uma taxação justa e por uma reforma tributária justa e pela taxação dos super ricos e botar os pobres no orçamento e os super ricos no imposto de renda. É nessa dor
que o Congresso da UNE tem que continuar nessa batida na defesa de um projeto de educação e de juventude que está em curso no Brasil, que tem o pé de meia, que dá acesso à juventude continuar na escola, que tem o IDJovem, que é um passaporte para direitos dos estudantes. Então, para finalizar, eu queria dizer que é nessa dor que nós vamos unificar esse país na defesa do Brasil e dos brasileiros, contra esses falsos patriotas que foram para fora trair a nossa bandeira, trair as nossas cores e os nossos símbolos. Se o Brasil é dos brasileiros, e o Brasil também é dos estudantes, da juventude, do Congresso Nacional da UNE. Viva a UNE! Viva os estudantes! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Obrigado, Congresso da UNE! E agora ouviremos a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja, Manu Mirella, nossa presidente da União Nacional dos Estudantes, saudando o ministro Rui, saudando o nosso ministro Camilo e também aqui Márcio Macedo, saúdo todos os meus colegas da esplanada do Ministério e do nosso governo Lula. Quero dizer que aqui me sinto em casa, aqui foi uma escola da minha, não só de vida acadêmica, mas também escola da vida. E quero também me solidarizar com a família, com os irmãos desses estudantes que sofreram um acidente no dia de hoje. E dizer que a gente, todas as vezes, que em combate, morrem brasileiros e brasileiras, ainda mais tão jovens, nós temos que transformar essa dor em luta. Viva os estudantes brasileiros e esses meninos e a menina que ontem perderam suas vidas, mas que nós aqui vamos homenagear com mais disposição de luta para fazer valer os nossos sonhos e os sonhos desses meninos e meninas. Nós estamos diante de um cenário no Brasil e de um contexto que eu me lembro bem, desde estudante, que a gente aprendeu muito com um pernambucano jornalista chamado Barbosa Lima Sobrinho. Ele dizia que no Brasil nós temos dois partidos, o partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silvério dos Reis. E nós somos daquele que estamos do lado do Brasil, não os traidores que estão querendo atacar e subjugar o povo brasileiro. Nós somos o partido do Brasil e estamos aqui unidos por isso. Por isso quero parabenizar a felicidade da União Nacional dos Estudantes de fazer do seu tema o tema do Brasil que se une pela soberania. A juventude brasileira, nos grandes momentos de inflexão da nossa história, nunca negou fogo. Aqui nós sabemos bem o papel da juventude na luta da independência, na luta para poder resistir à escravatura, que simboliza e simbolizada na figura de Zumbi dos Palmares e de Dandara. Quando vem a luta pela independência e depois a luta da República, está lá a face da juventude lutando e resistindo para garantir conquistas. Assim como também na resistência à ditadura, a passeata dos 100 mil,
que lá estava mais uma vez a juventude brasileira se rebelando. Não foi diferente, presidente Lula, no tsunami da educação. Foi a maior manifestação de rua contra Bolsonaro. Foram os estudantes brasileiros, as universidades, os professores e professoras desse país. Por isso eu não tenho dúvida que, presidente, quando a gente sofre a ameaça que nós estamos sofrendo, essa turma aqui não vai negar fogo. Nós vamos nos agigantar e dizer que não queiram subjugar o Brasil. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Não venham querer impor ditames e regras como agora está o Donald Trump tentando taxar o Brasil, tentando ameaçar uma conquista do povo brasileiro para entrar no mercado financeiro, que foi o PIX, e até a 25 de março, onde está lá os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, tendo acesso a mercadorias e a bens de consumo. É nessas horas que o Congresso da UNE vai dizer que no plebiscito popular nós vamos lutar para taxar o super rico desse país. Vamos garantir a jornada e combate à jornada 6x1. E vamos garantir que o Brasil tenha financiamento para garantir cada vez mais uma universidade de qualidade, para investir na ciência e tecnologia desse país. O ministro Camilo, logo no início do governo, por decisão do presidente Lula, nós reajustamos as bolsas do CNPq e CAPES na média de 40%, que há 10 anos não havia aumento. Nós também agora queremos dizer a vocês que 15 anos depois tem a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia no nosso país. É nessas horas que nós sabemos que a ciência e tecnologia é motor do desenvolvimento nacional e a juventude é um sujeito central na inovação do nosso país. Foram 3,3 bilhões de investimentos em ciência e tecnologia, correspondendo a 7 vezes mais o que foi investido nos 4 anos do governo do Inominável. É assim que o presidente Lula tem compromisso com a educação, recuperando a infraestrutura, enfrentando a desigualdade regional com a Pró-Amazônia, repatriando os cérebros brasileiros que estavam fora do país. São 2.500 brasileiros e brasileiras que retornam ao Brasil para ajudar com os desafios nacionais. E serão 50 mil jovens brasileiros na área de tecnologia da informação para entrar na inteligência artificial, na computação quântica e no letramento digital. Por isso eu quero dizer em alto e bom som: viva o povo brasileiro, viva a juventude brasileira. E agora que a gente, e eu como boa pernambucana, tenho que citar Chico Sainz, do movimento Mangue Beat, que popularizou o pensamento de Josué de Castro. Vi Manuela Mirera com a sandália de Pernambuco. E Chico Sainz dizia: é Pernambuco embaixo dos pés e a mente na imensidão. Viva a juventude brasileira, viva o Brasil, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Teremos agora a palavra do ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Boa tarde. Vocês já almoçaram ou não? Lá no Ceará a gente tem mania de dar boa tarde, só depois a gente almoça. Bom, eu gostaria de prestar a minha homenagem aos estudantes Ana Letícia, Velferson Campos e Leandro Souza, e ao servidor da nossa Universidade Federal do Pará, Ademilson Militão,
que tiveram suas vidas interrompidas no trágico acidente na BR-153 na madrugada dessa quarta-feira, quando estavam a caminho deste congresso. Portanto, queria aqui pedir mais uma vez uma salva de palmas a esses grandes companheiros, estudantes e servidores da nossa querida Universidade Federal do Pará. Gostaria de saudar todos vocês, delegados deste congresso, que participam deste momento histórico no 60º Congresso Nacional da UNE. Sei que é um espaço de luta, que vocês vão aqui discutir o futuro da educação brasileira, viver um momento democrático. Sei que temos divergências, mas o que nos une é a defesa intransigente da educação pública e de qualidade para o povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui pedir uma forte salva de palmas para todos vocês que participam do histórico 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, que vieram de todos os lugares do Brasil para demonstrar o compromisso com esse país. Quero cumprimentar o nosso grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da educação, o presidente da juventude, o presidente que cuida das pessoas, que cuida do presente e do futuro, da esperança dos jovens brasileiros. Queria cumprimentar, em nome de todas as mulheres, em nome da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, cumprimentar todos os ministros. Vejam como o governo veio prestigiar esse evento da UNE. Quantos ministros estão aqui presentes? Eu quero cumprimentar em nome do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Queria cumprimentar em nome de todos os movimentos aqui presentes, em nome de todos os estudantes, uma salva de palmas a essa guerreira nordestina, Manuela Mirella, presidenta da UNE, que tanto tem lutado e trabalhado pelos estudantes e pela educação do país. Cumprimentar aqui todos os reitores e reitoras, em nome da Angelita, reitora da Universidade Federal de Goiás, e em nome do Elias, reitor do Instituto Federal de Goiás. Gente, quando nós chegamos no MEC, encontramos um ministério desmontado, um ministério destruído, com programas e políticas desmontadas, secretarias extintas, sem recurso e principalmente sem diálogo. Em 2021 e 2022, presidente, tivemos o pior orçamento das universidades públicas da história desse país, 2021 e 2022. 6 anos sem reajuste salarial para os servidores das nossas instituições federais. Professores e estudantes não eram recebidos no MEC, estudantes não eram recebidos no MEC e agora passaram a entrar pela porta da frente do Ministério da Educação do governo do Brasil. 10 anos sem reajuste de bolsas de iniciação científicas, bolsa de apoio à permanência estudantil, bolsa de pós-graduação, bolsa de mestrado e doutorado. Obras paralisadas em todo o país, presidente. Inclusive vou dar exemplo de uma obra simbólica, que o presidente ama muito essa obra, que era o campus da Universidade da Integração Latino-Americana, que foi a última obra de Oscar Niemeyer que estava paralisado. E nós já retomamos a obra, presidente. E quando for em março do ano que vem, nós já vamos inaugurar a primeira etapa do novo campus da UNILA no estado do Paraná. Portanto, presidente, sobre a sua orientação, presidente, pelo compromisso que o presidente Lula tem com a educação desse país, se nós formos comparar o orçamento de 2022, que foi o governo anterior, com o orçamento desse ano, nós aumentamos em 18% o orçamento das universidades e dos institutos federais. 13 bilhões de reais
a mais no orçamento, agora comparado com 2022. Reajustamos o salário dos professores e servidores, reestruturamos a carreira, que era histórica, dos técnicos administrativos, e permitimos abrir o banco e retomamos os concursos públicos para professores e técnicos nas nossas universidades. Incluímos pela primeira vez a educação no PAC e estamos investindo 9,5 bilhões de reais nas universidades e institutos federais, botando restaurante universitário onde não tem restaurante universitário na universidade, onde não tem laboratório, onde não tem residência universitária. Estamos construindo 10 novos campi de universidades, 100 novos institutos federais, mas é importante consolidar aquelas universidades que foram criadas
quando falamos em justiça tributária, é falar da tributação da renda e da tributação do patrimônio brasileiro. Os ricos têm que pagar mais, os mais pobres têm que pagar menos. É isso que o presidente fez, encaminhando um projeto de lei para isentar, para quem ganha até R$5 mil, não pagar imposto de renda nesse país. E aí, podemos ter mais dinheiro, presidente, para investir nas universidades, para investir na educação, porque esse é o grande caminho para um país e para uma nação. A outra é lutarmos pela soberania nacional. É injustificável a chantagem que o presidente Trump está fazendo com o nosso país. E eu não tenho dúvida que esse Congresso já escolheu o nome na defesa da soberania nacional. Portanto, da defesa da democracia. A UNE, que esteve presente nos mais importantes momentos da história de luta desse país, contra a ditadura, pelas diretas, pela redemocratização, em defesa das instituições brasileiras, não tenho dúvida que estaremos juntos na defesa do nosso Brasil. Viva! O Brasil é nosso e sei que vocês estão na linha de frente dessa luta. Encerro dizendo: viva o Brasil, viva a educação, viva o movimento estudantil e viva a UNE! Muito obrigado. Teremos agora a palavra da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Alô, 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 bom dia, galera, bom dia! Bom dia, UNE! Bom dia a todos. Quero dizer assim que para mim é um momento muito especial, emocionante estar aqui fazendo parte desse momento. Quero agradecer o convite da UNE e agradecer o convite e a possibilidade de estar nesse momento de força, de união de propósito. Salve os estudantes do Brasil, toda a minha admiração e meu respeito. Quero saudar o presidente Lula, a querida Janja, os ministros presentes aqui, a ministra Luciana também, em nome de quem saúdo a todas as mulheres presentes, saudar a presidenta da UNE, a Marcela. Vou fazer uma fala o mais rápida possível, mais breve possível, mas quero dizer que, primeiro, os meus sentimentos sobre a tragédia que aconteceu. Quero estender esses sentimentos aos familiares, às pessoas que estavam naquele momento, essas coisas que nos marcam, mas o presidente falou uma coisa para os familiares que estavam aqui nesse encontro que houve há pouco aqui, transformar isso numa força e continuar a luta e o propósito, que são propósitos grandiosos, propósitos da gente construir um país melhor para todos nós. O Ministério da Cultura está de portas abertas para os estudantes e para a juventude brasileira. Eu me lembro que em 2023 eu fui no encontro da UNE, lá no Rio de Janeiro, presidente, e eles entregaram para nós uma lista de reivindicações, e uma dessas reivindicações era a nacionalização das oportunidades, dos fomentos, das políticas culturais do Ministério da Cultura. Eu não sei se vocês estão notando, mas hoje nós temos a Lei Rouanet, nós temos a Política Nacional Aldir Blanc acontecendo em todo o Brasil. Isso é uma entrega importante, porque nós estamos sim trazendo acesso às políticas culturais a todo o país. Nessa execução da Lei Aldir Blanc, que é uma conquista do setor cultural, foi sancionada pelo presidente Lula, e essa conquista vai continuar irrigando todos os municípios e secretarias estaduais e municipais do Brasil, para que o acontecimento cultural não pare mais. Agora, para a segunda execução da parcela da Lei Aldir Blanc, nós tivemos 99,9% das secretarias municipais enviaram
sinalizaram que querem continuar, querem entrar nessa política, que tem cotas para a cultura afro, que tem cotas para o povo indígena, que tem ações afirmativas. O Ministério da Cultura tem ações afirmativas em todas as políticas que nós estamos lançando, porque a gente sabe que a cultura é um direito. E o presidente Lula, quando ele traz de volta o Ministério da Cultura, é porque ele entende isso. A cultura do nosso país é uma representação dessa diversidade de gente, dessa diversidade de pensamento, dessa diversidade que é o povo brasileiro, essa diversidade que a gente vê aqui. Então eu quero dizer que o Ministério da Cultura está de portas abertas, são muitas entregas e a gente está aqui para somar com os estudantes do Brasil, para somar com a juventude do Brasil, porque tudo o que estamos fazendo é para futuras gerações. Então é importante defender essa soberania, é importante dizer não a essa questão da devastação, porque nós queremos um futuro com a natureza sendo respeitada também. E cultura também é isso. Cultura também é isso. Esses efeitos climáticos interferem no nosso patrimônio material e imaterial. E o patrimônio principal da cultura, o ativo principal da cultura é o ser humano. Então, por isso, nós estamos defendendo que as políticas culturais continuem sendo uma política importante no governo do presidente Lula. Queremos garantir os direitos de cultura a todo o povo brasileiro. Viva a UNE, viva o Brasil, viva a soberania nacional, viva a diversidade cultural desse país. Muito obrigada, galera! Ouviremos agora a presidenta da UNE, Manuela Mirella. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Bom dia a todos os estudantes desse Brasil. Eu gostaria de saudar todo esse palco, autoridades, parlamentares, ministros de Estado, todos os amigos da educação. Gostaria de saudar a primeira-dama, Janja, e gostaria de saudar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Me chamo Manuela Mirella, sou nordestina de Pernambuco, filha de uma empregada doméstica e de um feirante. Eu vim da escola e da universidade pública. Sou uma mulher negra e tive a honra de presidir essa gloriosa entidade pelos últimos 2 anos. Presidente Lula, eu tenho o maior orgulho de ser brasileira. Brasil, que é terra de Chico Sainz, Gilberto Gil, Ariano Suassuna, terra de Zumbi, de Dandara, de Chiquinha Gonzaga e Tarsila do Amaral. Terra de Ernestino Guimarães e Helenira Preta Rezende. Terra ameaçada por vira-latas imperialistas que acham e vivem a serviço do governo norte-americano. Mas nós, estudantes brasileiros, reafirmamos: a nossa bandeira não é azul, branca e vermelha. A nossa bandeira é verde e amarela. E América só se for América Latina. E é com este congresso, presidente Lula, é um reduto de resistência e de amor incondicional ao nosso povo. Quando eu cheguei em São Paulo, nordestina que sou, como o baiano Caetano Veloso, reparei não apenas no cruzamento da Avenida Ipiranga com a São João, mas também que na maior cidade do país há um caminho onde a Rua dos Estudantes se encontra com a Avenida Liberdade. Coincidência essa um tanto simbólica, que é onde fica a sede dos estudantes em São Paulo. Os estudantes
e sua vocação para a luta por liberdade e justiça construíram a União Nacional dos Estudantes há 88 anos, todos dedicados à luta por um Brasil livre, democrático, melhor e mais justo. Portanto, neste momento, cedemos toda a força da juventude brasileira para defender o nosso país dessa ofensiva perversa da soberania nacional e dizer que o Brasil se escreve com S de soberano. Entendemos que diante do fracasso do modelo neoliberal, do avanço do neofascismo em vários países do mundo, do massacre ao povo palestino, inclusive Palestina livre do rio ao mar, é imperativa a necessidade de construir e fortalecer um caminho para uma nova ordem mundial, multipolar, mais justa e verdadeiramente democrática. Os países emergentes do sul global, os BRICS, a integração fraterna da América Latina representam a esperança deste novo mundo que precisamos construir com a autodeterminação dos povos, a independência das nações. Por isso, gritamos em alto e bom som: Trump, tire suas mãos do Brasil. Somos nós que defendemos o nosso futuro. E aqui nós prestamos continência para a nossa bandeira, a bandeira do povo brasileiro. Quero clamar por justiça, ministra Luciana, como a senhora que é ex-dirigente da UNE, que também segue defendendo a justiça tributária, que coloque os super ricos para pagarem mais impostos e com a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham menos, porque nós queremos colocar o pobre no orçamento e defender os trabalhadores e trabalhadoras que verdadeiramente constroem essa nação. Mas também a justiça que pune os golpistas do 8 de janeiro. Gritamos: cadeia para Bolsonaro e seus comparsas, sem anistia para quem ataca a democracia. Queremos tempo para sonhar. Os jovens são os mais atingidos pelo capitalismo que sucateia os empregos e impõe uma jornada de trabalho exaustiva. Por isso bradamos que queremos o fim da escala 6x1. Presidente, precisamos falar de um assunto muito sério. Dados recentes divulgados pela imprensa apontam que 35% dos brasileiros que pretendiam iniciar uma graduação em 2024 deixaram de fazê-la por gastarem suas economias e seus recursos em apostas online, como as bets e o popular jogo do tigrinho. A desigualdade social é tão perversa que o nosso povo é levado a acreditar que a sorte o fará melhorar de vida, quando na verdade impérios são construídos com a manipulação dos resultados desses jogos que fazem o povo perder o pouco que tem. Queremos uma regulamentação rígida e a taxação das bets, bilionários e bancos. Essa medida inclusive pode gerar recursos para garantir mais investimentos em educação. Somos herdeiros, ministro Márcio, daqueles que construíram um Brasil democrático. Somos herdeiros de políticas públicas dos governos Lula e Dilma, mas amargamos anos destrutivos do governo Bolsonaro. Eles tentaram sucatear as universidades que agonizaram, mas resistiram. E é sobre essas universidades que eu gostaria de falar um pouco. Há 2 anos, presidente, o senhor esteve no congresso da UNE como esse, e nós reivindicamos a aprovação do PENAS enquanto lei. Gostaria de saudar aqui a deputada Alice Portugal, relatora desse projeto na Câmara dos Deputados. E nós conquistamos, estamos aqui para falar isso, nós conquistamos a renovação, ampliação e aperfeiçoamento de uma lei tão importante que foi a lei de cotas no Brasil. E queria saudar aqui a deputada Dandara, que também nos ajudou para que a gente conseguisse construir uma universidade
povo, de turbante e cocá. A transformação, inclusive, do Penais é um passo histórico. É por isso, ministro, que é necessário a garantia de orçamento para assistência estudantil, de orçamento para garantir que o estudante consiga permanecer na universidade. Nós conquistamos o marco regulatório do EAD, que garantia o fim dos 40% do EAD no ensino presencial, mas nós somos a UNE, nós nunca estaremos satisfeitos. Presidente, nós queremos muito mais. É por isso, presidente, que não se ergue um futuro impondo limites ao coração da educação. Queremos a educação fora do arcabouço fiscal. Queremos um orçamento fixo para as universidades federais. Precisamos de respeito à autonomia universitária, com recursos estáveis e dignos, para que nossas instituições possam planejar, inovar e servir ao povo brasileiro com a grandeza que ele merece. Nós queremos uma reforma universitária estruturante para garantir que a universidade continue sendo o centro do desenvolvimento do nosso país. Nós precisamos construir um novo modelo de universidade capaz de dar a sua contribuição para a emancipação plena do nosso povo e para o desenvolvimento do nosso país. Aprofundar investimentos em ensino, pesquisa e extensão. Nós queremos derrubar simbolicamente os muros das universidades para que se integrem à sociedade e, com a sabedoria do nosso povo, contribua para o fortalecimento de um projeto de nação plenamente desenvolvida do ponto de vista econômico, ambiental, social e humano. É por isso que chegamos aqui nesse congresso, presidente, com o sentimento de que lutamos muito até aqui, mas de que o Brasil merece e exige muito mais de nós. Se na história do Brasil tivemos conquistas importantes, presidente, foi graças à coragem desses estudantes que estão aqui nos 4 cantos desse país, defendendo a educação de qualidade, defendendo o nosso país. É por isso que termino a minha fala convocando o 1º de agosto como um dia nacional pela soberania brasileira e pela taxação dos super ricos, para falar que o Brasil é nosso e não deles. Presidente, pode contar com os estudantes na rua para defender o Brasil do povo brasileiro. Viva o Brasil com S de soberania, viva o movimento estudantil, viva a gloriosa União Nacional dos Estudantes. A UNE somos nós. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona o projeto de lei 3.118/2024, que altera a lei de número 12.858 para incluir as políticas de assistência aos estudantes da educação superior e da educação profissional, científica e tecnológica entre as prioridades para o recebimento de recurso do Fundo Social. E a lei do número 14.914 para dispor sobre a aplicação de receitas para o atendimento a estudantes beneficiados por políticas de ações afirmativas de reserva de vagas da educação superior e da educação profissional, científica e tecnológica pública federal. E agora,
o momento mais esperado do nosso ato político. É com muita honra que a União Nacional dos Estudantes convida para fazer o seu pronunciamento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho dois pequenos problemas. Eu tenho dificuldade de falar quando eu como. Quando eu como, eu tenho muita dificuldade de falar porque a minha força toda está dirigida, está, sabe, fazendo um sacrifício enorme para mim comer, para mim digerir a comida. E outra que eu tenho dificuldade é quando eu estou com fome, que agora. Porque já são 2 horas da tarde, 1h30, e eu já deveria estar viajando para Juazeiro da Bahia e depois Juazeiro do Ceará. Eu fiquei aqui ouvindo os discursos dos companheiros e das companheiras e eu queria começar parabenizando a direção da UNE em nome da sua presidenta Manuela. Eu digo todo dia de que eu sou muito grato a todo o papel que a UNE teve nos meus 2 primeiros mandatos como presidente, nos mandatos da Dilma Rousseff e agora nesse 3º mandato. Porque a UNE é responsável pelo fato da gente ter conquistado tantas coisas no ensino deste país. E eu sei que muitas vezes não foi fácil a UNE estar do nosso lado. Tinha oposição dentro da UNE e no movimento estudantil. E muita gente achava que algumas coisas que a gente queria fazer nas universidades, e eu lembro do Reúne, tinha um certo tipo de estudante, normalmente, certamente nenhum está aqui, que achava que a gente aumentar de 12 para 18 alunos em média numa classe, nós íamos piorar a qualidade de ensino. E a UNE enfrentou esse debate. Também quando nós criamos o ProUni, muita gente dizia que a gente ia ajudar as universidades particulares, que a gente iria ajudar a burguesia brasileira que cuidava da educação. A UNE também enfrentou esse debate. Enfrentou e fez com que as pessoas compreendessem que nós estávamos dando, enquanto a gente não podia fazer as universidades, a gente estava dando oportunidade, cobrando uma parcela da dívida que as particulares tinham com o governo e transformando em bolsa de estudo. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, que em cada lugar que eu vou, a coisa que as pessoas mais me agradecem é pai e mãe dizendo obrigado, presidente, porque meu filho fez universidade. É estudante dizendo obrigado, porque eu consegui. A UNE também me ajudou muito quando nós resolvemos fazer com que o FIES funcionasse de verdade. O FIES não foi criado no meu governo. O FIES já existia. Qual era o problema do FIES? É que quando o estudante ia na Caixa Econômica Federal pedir um crédito para ele estudar, a Caixa Econômica pedia um fiador. E quem é que quer ser fiador de estudante? Quem quer? Na fábrica, quando a gente vai precisar de um fiador, você chega num amigo teu, companheiro, eu estou mudando de casa, eu fui despejado de outra casa, você não quer ser meu fiador? O cara nunca diz não. Ele fala para você, pode deixar que eu vou conversar com a minha mulher. Aí no dia seguinte ele chega e fala, minha mulher me deixou. E como a gente sabia que nem pai
quer ser fiador de um estudante porque o pai não tem dinheiro, nós resolvemos que o Estado iria ser o fiador dos estudantes brasileiros que fosse pegar crédito do FIES. Essas coisas não foi pouco, porque em poucos anos nós dobramos o número de universidades, o número de estudantes nas universidades brasileiras, de 3,5 milhões, hoje com quase 9 milhões de estudantes na universidade. É pouco, Manuela, proporcionalmente à nossa população, ainda é pouco, se a gente comparar o Chile, se a gente comparar a Argentina, mas é muito diante daquilo que a elite brasileira não fez durante 400 anos. Eu faço questão de repetir para vocês. Para vocês saberem o tipo de elite que dirigiu esse país em 500 anos. É importante vocês saberem. Santo Domingo, aonde o navio de Colombo chegou em 1492, na República Dominicana, teve a sua primeira universidade, feita pelo rei da Espanha, em 1532. 40 anos depois que foi descoberto, a República Dominicana já tinha uma universidade federal. Você sabe a nossa, quando foi criada? A nossa primeira universidade foi criada em 1920. 420 anos depois da descoberta. Me parece que fica clara a diferença do avanço de outros países com relação ao Brasil, porque me parece que a elite brasileira achava que índio não precisava estudar, que escravo não precisava estudar, e que os bancos pobres tinham que cortar cana também. E eles não perceberam que isso levava o Brasil a um atraso que nós somos vítimas até hoje. Vocês pensam que eu tenho orgulho? Eu não tenho orgulho de dizer para ninguém que eu não tenho diploma universitário. Isso não é motivo de orgulho para alguém dizer, mas eu não tenho diploma universitário. Mas fui o presidente que mais fez universidade na história desse país, mais fizemos escolas técnicas e mais investimos na educação. Por uma razão simples. Quando eu cheguei na presidência da República, eu tinha na minha imagem o fracasso do Valesca na Polônia. O Valesca fez greve nos mesmos anos 80 que eu fiz. Enquanto a gente fazia greve na Volkswagen, na Mercedes e na Ford, ele fazia greve no estaleiro de Gdansk. Pois bem, Valesca foi eleito presidente da Polônia, apoiado pela elite internacional, aqueles que queriam derrubar o comunismo. Ele foi eleito. 4 anos depois, ele foi candidato à reeleição. Teve 0,5% de voto. E eu tinha medo, será que a gente vai conseguir governar esse país? Será que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente mesmo reivindica? Porque o desafio para nós da esquerda, para nós progressistas, para nós democráticos, o nosso papel não é atender os outros, é atender a nossa própria reivindicação. É saber se a gente é capaz de fazer aquilo que nós reivindicamos dos outros. Esse era o meu desafio. E é por isso que eu comecei a fazer universidade, fazer extensões universitárias, e é por isso que nós começamos a fazer institutos federais. Agora, quando terminar o meu mandato em 2026, nós vamos ter 782 institutos federais espalhados por esse país. E ainda é pouco. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140. E nós, em pouco mais de 15 anos, vamos fazer 3 vezes o que eles fizeram num século. E ainda é pouco. Por isso eu queria dizer para vocês, uma coisa que você tem que ter claro, eu fico ouvindo o discurso, mas eu quero que nós pensamos estrategicamente o que a gente quer desse país.
Vocês precisam lembrar que a esquerda toda que está aqui não tem mais que 140 deputados no Congresso Nacional, de 513 deputados. Vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que lembrar que nós devemos ter 12 senadores em 81. E para a gente aprovar alguma coisa, você tem que ter pelo menos metade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso a gente transformar o nosso sonho, o nosso desejo em ação. É preciso o PT se perguntar por que o PT é capaz de eleger um presidente da República 5 vezes, Lula e Dilma, e só fez 70 deputados federais. Por que o PCdoB fez tão poucos deputados federais? Por que o PSB fez tão poucos deputados federais? Nós achamos que o nosso discurso é o verdadeiro. Será que o povo está nos compreendendo? Será que o povo está nos entendendo? Porque uma estratégia para a gente poder aprovar tudo o que a gente quer é a gente ter uma maioria no Congresso Nacional. Vamos pegar o México agora como exemplo. O México, eles fizeram uma vitória tão grande que até decidiram que o Poder Judiciário tem votação direta. É o povo que escolhe um juiz de primeira instância, de segunda instância e da Suprema Corte. Eu estou dizendo isso para a gente pensar. Logo, logo a gente vai entrar no ano eleitoral. E é preciso a gente saber com quantos deputados e senadores a gente quer sair na hora que abrir a urna. É preciso a gente saber por que o povo, que a gente pensa que tem desejo naquilo que a gente fala, não vota nos deputados de esquerda. Não vota no senador de esquerda. Esse é um desafio para o mundo estudar. Esse é um desafio para a juventude pensar. Porque se a gente não montar uma estratégia de como a gente vai fazer maioria nas prefeituras, nos governos do Estado, a gente vai continuar reivindicando e a gente vai ter sempre dificuldade. Isso é importante. Eu não estou falando apenas para os partidos de esquerda, não. Eu estou falando para aquele que não tem partido. Eu aprendi muito cedo que não tem nada mais ignorante do que você dizer que não é político. Não tem nada mais pobre do que você. Eu não sou político, porque nós somos políticos no dia que nascemos. Quando você chora, você está fazendo política. Quando você quer comer, você está fazendo política. E é importante que a gente transforme essa coisa que é da natureza em coisas pensadas, estrategicamente pensadas. Então é importante, companheiro, você ter consciência. Vocês tiveram no governo do Lula e no governo da Dilma uma coisa que nenhum outro estudante teve na história desse país. Nenhum outro estudante. Porque, veja, não era possível. Eu disse para o Camilo, quantos ministros da educação vieram falar num congresso da UNE? Quantos presidentes vieram no congresso da UNE? Eles não vão, porque tem medo. E não atende sequer reitores. A reitora sabe de que nem ministro da educação e nem presidente, se não somos nós, não recebe reitor, com medo de reivindicação. Pois eu queria dizer para vocês, reivindique, enquanto é tempo de reivindicar, porque a gente pode fazer com que as coisas aconteçam nesse país. Eu estava no final do meu primeiro mandato, em 2010, em Caruaru, inaugurando a Faculdade de Medicina. E estava lá o companheiro da UNE, o presidente da UNE, que eu não estou vendo ele aqui, o ex-presidente da UNE. Não, não é o Peta, não. Não é o Peta, não. É é? Bem, e ele falou assim para mim, ô Lula, eu não tenho mais do que reivindicar. Você já atendeu tudo.
Eu falei, pelo amor de Deus, não diga isso publicamente. Prepara uma nova pauta de reivindicação. Porque enquanto a gente estiver lá, é a chance que a gente tem de transformar as coisas que a gente acha que é bom em realidade. E a gente só pode transformar se a gente for governo. Se a gente não for governo, a gente não consegue transformar. Então é importante que vocês, ao saírem daqui, comecem a pensar que Brasil que vocês querem a partir de 2026. Que Brasil que vocês querem. E não adianta, a gente tem que conversar muito com a juventude, porque a juventude ela é muito vulnerável à chamada máquina das empresas digitais. Ela é muito vulnerável. E é importante que ela consiga aprender a distinguir a mentira da verdade. Porque tem muito mais mentira do que verdade. E se a juventude não estiver ligada nessa luta, se a juventude não estiver disposta a não repassar bobagem e a tentar fazer com que as pessoas recebam apenas coisas que sejam importantes, a gente vai fazer uma eleição com base numa guerra da inteligência artificial, e a gente sabe que o resultado pode ser nefasto. Pode acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, ou o que aconteceu na Argentina. E nós não queremos eleger ninguém via inteligência artificial. Nós queremos eleger via inteligência humana, via compromisso de luta. Eu não quero uma sociedade de algoritmos. Eu quero uma sociedade de humanista. Eu não quero que a pessoa pense com o dedo. Eu quero que a pessoa pense com a cabeça. Eu quero que a pessoa pense com o coração. Porque nós precisamos recuperar o humanismo para o ser humano. Nós precisamos recuperar a fraternidade. Nós precisamos recuperar o companheirismo. Nós precisamos recuperar a solidariedade. Nós precisamos aprender a voltar a viver em comunidade e sair do isolamento que a gente fica com o nosso celular. O celular é o amigo da cabeceira da cama de muita gente. O celular é o amigo da cabeceira quando você acorda e quando você deita, quando você está almoçando, quando você vai no banheiro. É importante a gente aprender a construir companheiros de verdade, de carne e osso. É importante a gente saber que tem muita gente precisando de vocês. Eu tenho saudade do projeto Rondon, Manuela. Eu tenho saudade do projeto Rondon. Eu tive o prazer de, no meu primeiro mandato, a UNE ainda fazer o projeto Rondon. E eu acho que vocês da UNE poderiam fazer um projeto periferia. Eu acho que a UNE deveria montar equipes de estudantes para visitar as periferias, para conversar com a juventude que não teve chance de estudar, para tentar mostrar que vocês estão do lado deles, que vocês não são uma coisa alheia a eles. É preciso a gente acreditar de que a gente tem chance de mudar de verdade. Eu estava vendo as pessoas dizerem, minha água, meu amor. Eu estava pensando o que ia falar para vocês, e como todo mundo falou de soberania, eu falei, mas vamos falar de soberania, mas eu vou falar. Não pense que eu não vou falar, que eu vou falar. Eu só queria chamar a atenção da forma mais carinhosa possível. Nós, se quisermos mudar o Brasil, para colocar em prática aquilo que a gente pensa, nós vamos ter que mudar de atitudes. É preciso a gente trabalhar um pouco mais. É preciso a gente se dedicar a saber o que a gente vai querer. O debate não pode ser só dentro da universidade. O debate tem que sair da universidade e para a rua. Então eu fico imaginando o papel que milhares de jovens como vocês, com muito conhecimento, com muita cultura, pode fazer tentando ajudar a politizar a sociedade brasileira um pouco mais, porque senão ela será enganada pelos mentirosos. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Enquanto eu for presidente, Manuela, não tenha medo de fazer pauta de reivindicação.
Não tenha medo de cobrar, não tenha medo de nos convidar, que nós não deixaremos de visitar os congressos de vocês. A segunda coisa é a questão da soberania desse país. Todo mundo aqui sabe que eu nasci na política fazendo greve. E quando a gente faz greve, a gente faz acordo. Você faz uma greve para conquistar uma coisa. Se você não tem força para conquistar tudo que você quer, você é obrigado a fazer negociação. Às vezes você pede 100 e é obrigado a aceitar 50. Às vezes você pede 50, é obrigado a aceitar 30. Aquele cara que é covarde, aquele sindicalista covarde, ele começa uma greve, mas ele não tem coragem de parar. Ele não tem coragem de reconhecer quando a coisa está ruim. Ele não tem coragem de dizer, porque como ele falou muita bobagem ao começar a greve, ele não tem coragem de voltar atrás. E aqui tem o Wagner, que foi dirigente sindical, nós somos de uma função, de uma espécie de dirigente sindical, que a mesma coragem que a gente tem de dizer vamos entrar de greve, a gente tem vamos parar a greve. Esse é o líder, é aquele que comanda nos maus e no bom momento. Então eu queria dizer para vocês uma coisa, eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Então, se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. E é por isso que o Brasil é o defensor do multilateralismo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo permitiu que os estados pudessem viver mais ou menos em harmonia, com respeito à soberania de cada estado. Nada é conseguido na marra, mas tudo é conseguido com a boa conversa, com a boa disputa de conhecimento. Pois bem, o Brasil tem 201 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Não é 200 dias, é 201 anos. O Brasil tem um déficit comercial de serviço e de comércio de 410 bilhões em 15 anos. Portanto, os Estados Unidos é muito superavitário com relação ao Brasil. É por isso que a gente não aceita a ideia do presidente mandar uma carta via o e-mail dele, dizendo que a partir do dia 1º, se não libertar o Bolsonaro, sabe, que vai taxar em 50%. Nós vamos responder da forma mais civilizada possível e da forma que um democrata responde. A primeira coisa é que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. É a primeira vez na história desse país que nós temos 3 generais de 4 estrelas presos. É a primeira vez na história desse país. E não estão presos à toa, estão presos porque tentaram dar um golpe. Inclusive com insinuações de que era preciso matar o Lula, matar o Alexandre Moraes e matar o meu vice. Não tiveram coragem de fazer, possivelmente porque no dia da posse tinha muita gente. Então essa gente vai ser julgada. Não vai ser julgada porque o Lula quer que ele seja julgado. Eu não sou juiz. Vai ser julgada porque eles mesmos se autodelataram e quem está julgando eles são os ministros da Suprema Corte com base nos autos do processo. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentar fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Certamente. A segunda coisa, além de pedir de forma desrespeitosa que a gente não mexesse com o Bolsonaro, que ele não é amigo do Bolsonaro, ele disse na televisão ontem, mas eu não sou amigo dele, mas ele é boa gente,
Ele fez o bem para o Brasil. Ele fez o bem para o Brasil. Todo mundo aqui sabe qual foi o bem que ele fez para o Brasil. Todo mundo sabe. Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, pela quantidade de gente que morreu sob a responsabilidade, da irresponsabilidade dele. Agora, manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Porque aqui quem manda somos nós brasileiros. Então, uma outra coisa grave que ele falou. Primeiro, ele não tinha informação da questão comercial. Ele foi um superavitário. Segundo, ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. Aqui a gente não vai permitir, porque o dono do Brasil é o povo brasileiro e nós não vamos permitir que as nossas crianças sejam vítimas de coisas que não estão sob o nosso controle. Então é importante, companheiros, ter em conta, eu sou um cara que gosta de negociar. Esse ano, nesses 2 anos, eu já tive reunião com 54 países da União Africana, eu já tive reunião com todos os países da União Europeia, eu já tive reunião com a China, com o Japão, com o Vietnã, já me reuni com toda a América Latina, já me reuni com todo o Caribe, vou em outubro para a ASEAN, já fizemos o melhor G20 do mundo, já fizemos o melhor BRICS do mundo, vamos fazer a melhor COP30 do mundo e vamos aprovar, vamos testar se os dirigentes atuais acreditam ou não na ciência de que o mundo está com um problema sério de sobrevivência. Vamos ver se eles acreditam ou não na ciência. Porque essa COP aqui, essa COP que o Brasil vai fazer, vai ser feita no coração da Amazônia. Porque tem muita gente que fala da Amazônia no exterior, mas eles não levam em conta que embaixo de cada copa de asa tem um seringueiro, tem um extrativista, tem um indígena, tem um pescador, tem um pequeno trabalhador rural que precisam sobreviver. Eles que paguem para a gente poder manter a nossa floresta em pé, porque a deles eles já derrubaram, a deles eles já queimaram. Então nós não aceitamos que ninguém venha nos dar lição. Conselho a gente até aceita, mas lição nós não aceitamos. Por último, eu queria dizer para vocês, nós estamos com muita tranquilidade. O meu vice-presidente e o ministro das Relações Exteriores estão negociando há mais de 2 meses. Desde aquela primeira taxação de 10%, nós temos uma equipe de negociação, Alckmin e Mauro Vieira. Dia 16 de maio,
a gente mandou uma carta para a equipe dos Estados Unidos, uma carta com as coisas que nós achávamos que poderia ser feito acordo. Não recebemos nenhuma resposta. A resposta que nós recebemos foi a matéria publicada no jornal, no e-mail dele, no zap dele, no portal dele, porque ele não se dignou sequer a mandar uma carta como a gente manda para o presidente da República. E nos intimando. A carta não fala em negociação. A carta é o seguinte: ou dá ou desce. É essa a lógica da carta. Ou libera o Bolsonaro, porque o filho dele está aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai. Sabe? Ele, na verdade, ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século XX e do século XXI da história desse país. Ele que não venha mais falar da bandeira verde e amarela, ele que tem a vergonha, se esconda da sua covardia e deixa esse país viver em paz, porque eles não tiveram nenhuma preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao povo brasileiro, que vai trazer à indústria, à agricultura, aos serviços, ao salário do povo. Nenhuma preocupação. Então eu estou muito tranquilo. Eu sou jogador de truco. Quando o cara truca, a gente tem que escolher. Eu corro ou eu grito seis na orelha dele. Então, eu estou jogando. O Brasil gosta de negociação. O Brasil respeita a negociação. O Brasil respeita o diálogo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. Mas um cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, chegou em São Paulo com 7 anos de idade, comeu pão pela primeira vez com 7 anos, sobreviveu criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu tenho um patrono nesse país. Eu sei a quem eu devo respeitar nesse país. Eu sei quem é que manda nesse país. Eu sei quem faz esse país ser o que é. O nome dessa pessoa só tem 4 letras. Chama-se povo brasileiro. É a ele que nós respeitaremos. E é por conta dele que a gente vai lutar para que o Brasil seja respeitado nos Estados Unidos e no mundo inteiro, como já é. Um abraço, bom congresso e até o próximo congresso da UNE. Este ato está encerrado. Essa foi a participação do presidente Lula no Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes.